Muito bem, pessoal, estamos começando o Esperta ICL de hoje, segunda-feira, 2 de outubro, 6h59, ô Pedro? 7 horas? 7 horas, né? Eu tô com 1 minuto de diferença aqui. Tô trabalhando mais do que eu deveria, Pedro Falcão. Pede aumento. Vou pedir aumento aqui. Ai. Tudo bem, rapaziada? Como é que foi o final de semana de vocês? Espero que tudo certinho, tudo beleza. Muito obrigado a todo mundo que já está nos acompanhando. O pessoal já está chegando no chat. Vocês sabem, este programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 7 horas da manhã. Ao vivo, estamos ao vivo em todas as redes sociais, mas principalmente, quem quiser nos acompanhar pela internet, estamos lá no YouTube. Então, se você estiver chegando no nosso YouTube agora, assine o nosso canal, ative o sininho e, por favor, quem puder, eu sempre peço, compartilhe este programa com as pessoas que estão próximas de você, para que as pessoas terminem o nosso comecinho de manhã aqui mais despertas, mais ligadas no que está acontecendo. Tudo bem? Estamos ao vivo também na TVT, São Paulo e Grande São Paulo, ou seja, televisão aberta também na Bahia, na TV Quirimurê, e também estamos ao vivo pelo rádio. Rádio Brasil Atual, quem quiser acompanhar este programa pelo rádio pode, então eu sempre falo quem estiver aí economizando os seus créditos de internet no celular, que acontece muito ainda neste país, onde a internet não é barata, nós já nos acostumamos com o preço, mas ela não é barata de fato em comparação com outros países do mundo. Você pode, ao invés de gastar o seu celularzito, a sua internet, você pode nos acompanhar pela TV aberta em São Paulo e Grande São Paulo, também pelo rádio em São Paulo, pela Rádio Brasil Atual. Tem muita gente que nos ouve no rádio, sempre recebo mensagens das pessoas que nos ouvem aí, dirigindo o seu táxi, o seu Uber, o seu caminhão, a sua moto, o seu carro em direção ao trabalho, indo levar as pessoas no trabalho, indo levar a galera, a molecada na escola, voltando pro trabalho essa hora também, né? Aliás, esse ano teve um dia que teve um feriado não, né? O governo federal sugeriu que as pessoas pudessem ficar em casa para ver os jogos da seleção brasileira feminina de futebol, que eram de madrugada, e muita gente falou, mas que absurdo, quem é que trabalha de madrugada? Absurdo é quem fala isso, né? Absurdo em que mundo você vive em que pessoas não trabalham de madrugada para fazer o seu pão, para transportar o seu alimento, né? Para fazer segurança, para cuidar de portaria, né? Então, bem-vindos e bem-vindas a um mundo onde as pessoas trabalham de madrugada muito mais do que deveriam, em condições, às vezes, muito mais insalubres e arriscadas do que a gente deveria permitir, né? Então, quem trabalha de madrugada também ouve este programa. Muitas pessoas já falaram comigo que ouvem o programa voltando do trabalho, por exemplo, que são as pessoas que justamente trabalham nesse horário da madrugada, tá bom? Galera, vai chegando no nosso chat, vai dizendo de onde você está nos acompanhando. Vocês sabem, nós permitimos uma conversa civilizada, acalorada muitas vezes, um debate muito intenso no nosso chat, sempre com muita civilidade, com muito respeito, né? Lembrando também que o ICL vai ao ar de manhã até às 11h30 da manhã, então vocês fiquem por aí, depois que terminar o Desperta nós temos outros programas que acontecem neste mesmo link, então ninguém mais precisa trocar de link, procurar, clicar no link que fica nos comentários, não sei o que, agora a gente fica aqui como se fosse uma programação de televisão de fato, né, das 7 da manhã às 11h30 da noite, depois temos os programas vespertinos que começam às 6 horas da tarde e teremos novidades aí ao longo do ano também, então fiquem ligadas, fiquem ligados, porque o ICL está crescendo de modo avassalador. Aliás, agora temos um estúdio em Brasília, novinho em folha, que foi estreado na semana passada. Estive lá, inclusive, no lançamento, né, do estúdio. A Heloísa Vilela e o Jorge Misael agora farão os programas do estúdio. O estúdio está muito bonito, muito elegante, né, como tudo que fazemos aqui no ICL. E agora temos, então, portanto, um estúdio na capital federal. O ICL cresce em direção ao seio do poder, né? Para a gente trazer para vocês toda a cobertura do que está rolando, principalmente em Brasília, em relação à política institucional e outras cositas mais. Vamos lá, gente, tem bastante coisa no programa hoje lá, então, ó, matéria da Folha de São Paulo, encontro do PSOL tem briga entre militantes e vitória da ala ligada ao Boulos. Eu falo que é o seguinte, na verdade, não é, muita gente estava vendo ontem, né, tem umas cenas da briga, eu não vou mostrar aqui, né, a briga que teve no Congresso do PSOL, mas é que assim, tem gente que não está acostumada com essas disputas partidárias, principalmente na esquerda. A diferença do Congresso do PSOL desse ano para congressos de partidos de esquerda, historicamente, é que agora tem alguém filmando, né, o Pedro Falcão, porque o pau sempre comeu, né, nas coisas da Uni, nos partidos de esquerda do Brasil, todos sempre tem briga, né, são raros as convenções que não tem o pau comendo, né, agora tem celular pra gente ver as brigas, né.
Homem tentou desferir soco durante confusão que precedeu a escolha da presidência da legenda. O Congresso Nacional do PSOL terminou neste domingo, dia 1º, marcado por brigas entre militantes e com vitória da ala ligada ao deputado Guilherme Boulos, que defende a aproximação com o governo Lula. O evento ocorreu num hotel em Brasília e antes que houvesse a eleição para definir a presidência da legenda, grupos opostos se provocaram até que começou uma confusão. Não foi exatamente uma briga, foi o chamado empurra-empurra, né? Militantes subiram no palco, houve empurrões e um homem aparece tentando desferir um soco em outra pessoa. Uma pessoa com o microfone em mãos pediu para que todos descessem imediatamente do palco. Foi ali, rolou esse quiprocó, depois ficou tudo beleza, né? Em nota, o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, lamentou o ocorrido e afirmou que instaurou uma apuração sobre o caso. Durante o 8º Congresso Nacional do PSOL, houve um desentendimento entre dois militantes que terminou por acirrar os ânimos e interromper o andamento do Congresso por alguns instantes. A direção do PSOL lamenta o ocorrido, o caso está sob apuração para tentar identificar os responsáveis, né? O incidente, no entanto, não alterou o curso do encontro, que encerrou elegendo uma nova direção e aprovando todas as resoluções previstas. O Juliano Medeiros, portanto, será substituído pela Paula Corradi, eleita neste domingo com 67% dos votos de 451 delegados, que comandará o PSOL até 2026, quando teremos eleições. Paula é da corrente Primavera Socialista, que junto com a Revolução Solidária, do deputado Guilherme Boulos, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, formam o campo PSOL Popular, a maioria hoje na legenda. O grupo defende que o partido seja a base do governo Lula e que não se isole das demais legendas. Muita gente não sabe, né? E a discussão do dia a dia acaba passando batido, então muita gente acha que o PSOL é base do governo hoje, mas não é, tá, gente? Até tem uma brincadeira na política, quando a gente fala, né, com os políticos, que o PSOL é a base mais barata do governo Lula, né? Porque é a única base que não cobra cargos, né? Que não cobra ministério, né? Diferentemente do Centrão, do Arthur Lira e tal. Mas não é base de fato. Tem vários momentos que o PSOL diverge do governo e vota, inclusive, em alguns momentos contra, né? Projetos que o próprio governo apresenta ou que deputados e senadores do PT votam a favor. O PSOL não vota a favor, ou se abstém ou vota contra. Então o PSOL não é base de fato do governo. É um partido de esquerda, está alinhado com o governo na imensa maioria das pautas, mas se coloca ainda lá no Congresso como um partido independente, tá? A gente confunde às vezes, né? Acha que o PSOL está junto com o PT sempre ali e não é isso de fato que acontece. A vencedora derrotou o grupo liderado por Samia Bonfim, da corrente Movimento Esquerda Socialista, o MES, que defende a posição de independência do partido. Portanto, é a posição atual do PSOL, na verdade. Integrantes desta ala acusam membros do outro grupo de fazer manobras regimentais para tentar reduzir o espaço da corrente minoritária no partido. De acordo com pessoas ligadas a Boulos, a confusão no Congresso Nacional teve origem justamente em razão da discussão sobre o tamanho de cada ala. O grupo ligado a Samia Bonfim saiu menor do encontro, o que significa que a corrente deverá ter menos espaço na direção partidária. Vamos lá para o UOL. O STF forma maioria para condenar mais 5 réus do 8 do 1. O Supremo formou neste domingo a maioria para condenar mais 5 réus pelos atos do 8 de janeiro. 5 ministros seguiram o relator do caso, Alexandre de Moraes, a favor da condenação dos réus: Fachin, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Zanin. Com isso, foram 6 votos pela condenação. Os 4 primeiros seguiram Moraes na íntegra, enquanto Zanin divergiu em relação às penas aplicadas. O julgamento virtual se encerra amanhã. Outros 5 ministros, Carmen Lúcia, Fux, Barroso, Cássio Nunes Marques e André Mendonça, têm até às 23h59 de hoje para publicar o voto no sistema eletrônico. Os réus são Davis Baek, João Lucas Vale Gifone, Jupira Silvana da Cruz Rodrigues, Moacir José dos Santos e Nilma Lacerda Alves. Somadas, as penas chegam a 71 anos de prisão. Esta soma não faz o menor sentido. A imprensa deveria abolir esse tipo de informação. Somadas as penas de réus distintos, elas chegam a não sei quantos anos de prisão. Não faz o menor, mas assim, ó, é a típica coisa que alguém um dia inventou de começar a publicar na imprensa e os outros colegas jornalistas gostaram, né? O fulano e o ciclano são pessoas diferentes, eles concorrem a crimes diferentes, eles terão penalidades diferentes, eles se comportarão diferentemente nas suas defesas e eventualmente eles sairão antes ou depois da cadeia, a depender do seu comportamento e de uma série de fatores que podem acontecer ali dentro. Não faz sentido nenhum somar penas de pessoas diferentes, tá bom? Réus são julgados pelos crimes que a gente já viu acontecer antes, né? O que está acontecendo agora, gente? O STF está julgando essas pessoas no plenário virtual, tá?
Então nós vimos o primeiro julgamento aquele, que foi televisionado, inclusive pela TV Justiça, né? Que teve os advogados malucos, como diz o pessoal daquele podcast O Medo, Delírio em Brasília, né? Agora, esses outros julgamentos estão sendo julgados pelo que se chama de plenário virtual, que é basicamente home office, né? O STF criou um sistema lá, ele abre o sistema, é um sistema de votação, os ministros vão lá, depositam seus votos online, de casa mesmo, né? Se estiverem em casa ou em viagem, e aí, depois de um prazo, esse prazo se encerra. Hoje, esses demais ministros têm até as 23h59 para depositar os votos e aí o julgamento está feito. Então, nós possivelmente não veremos mais aquele julgamento que nós vimos, onde os ministros leram os seus votos e a gente acompanhou isso ao vivo, inclusive, e também a defesa dos advogados, os advogados malucos, né, que nós vimos lá no plenário. Mas os crimes giram basicamente em torno daqueles crimes que a gente viu também lá naquele primeiro julgamento. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio público tombado e associação criminosa armada. O STF já condenou outros 13 réus do 8 do 1, mas em julgamento presencial pela Corte. 2 receberam 17 anos de prisão e 1, 14. Cerca de 200 réus ainda devem ser julgados, lembrando que há 1.100 processos sobre o 8 de janeiro no STF. Por enquanto, a imensa maioria desses processos tratam das pessoinhas lobotomizadas, tipo a senhorinha lá de Lages, né? Como é que era o nome da senhorinha de Lages lá? Que foi fazer o número 2 no STF? A dona... Nossa. Fátima de Tubarão. Dona Fátima de Tubarão, não é Lages aí, Pedro Falcão. Lages, Tubarão, tá ali, né? Desculpa o pessoal de Lages, tá bom? Perdão, não foi de Lages. Talvez tenha alguém de Lages também nesses 1.100 aí, né? Santa Catarina, não sei se escapa algum município, tá? Né? E eu tenho lugar de fala nessa história porque eu sou catarinense, então eu posso falar, tá bom? Santa Catarina, não sei se escapa algum município, mas a Dona Fátima é a Dona Fátima de Tubarão. Então essas pessoas, por enquanto, são as pessoas lá que estavam lá vivendo a paranoia do Zap, da informação única, da sopa maluca da fake news e tal, né? Estavam acreditando, é o mesmo tipo de pessoa que comemorou a prisão falsa do Alexandre de Moraes, é o mesmo tipo de pessoa como aquele senhorinho caminhoneiro no 7 de setembro de 2021 que comemorou o golpe de sítio que nunca houve, né? Já falei, eu tenho uma certa pena dessas pessoas porque, de certo modo, com o distanciamento histórico, a gente vai ver isso depois, né? Já dá para saber agora, mas com o distanciamento histórico, a gente vai sacar que essas pessoas foram vítimas de um imenso sistema que as enganou durante muito tempo, né? Não, de novo, ignorância não é desculpa para você descumprir uma lei, tá bom? Tudo bem, beleza, não é disso que a gente está falando. Você não pode alegar que não sabia que não pode dirigir embriagado e ser pego dirigindo embriagado. Tudo bem, tudo certo. Agora, essas pessoas são a ponta da cadeia, né? Por enquanto, não subimos ainda. A Polícia Federal segue fazendo operações, se não me engano, são já 16 ou 17 fases, como o SOI chamar, né? No pós-Lava Jato, as tais das fases da Operação Lesa Pátria, que é a operação que está tentando agora identificar quem foram os influenciadores, os financiadores, né, desses casos. Mas por enquanto as pessoas que estão sendo condenadas são as pessoas que foram lá de fato invadir a Praça dos Três Poderes, filmar, bater em PM, quebrar coisa, espancar cavalo, tudo aquilo que a gente viu, né? Tomar arma de policial, depredar as coisas, né? E o objetivo delas, como bem gravado já por vídeos, vários das pessoas que estavam lá, inclusive teve gente que fez ao vivo no dia lá, o objetivo delas era ficar lá e esperar que as Forças Armadas ou os alienígenas, ou sei lá, alguém, né, na cabeça dessas pessoas, fizesse uma intervenção de fato e acabasse com a possibilidade de existência de o governo Lula assumir de fato. Ou seja, isto é crime, né? Porque você não pode tentar abolir o Estado Democrático de Direito, não pode tentar impedir que um presidente eleito tome posse, isso é um outro crime, e não pode incitar as Forças Armadas contra os poderes democraticamente constituídos, isso é um outro crime ainda. Portanto, quem estava na frente de quartel-general durante esses últimos anos todos estava cometendo crime. Por que é que não aconteceu nada? Porque os militares achavam aquilo lá muito bom, né? Eu sempre brinco, né? Não tinha nada de mal que estava acontecendo lá, então por isso que o exército não tirou. Então eu quero desafiar a gente fazer uns acampamentos na frente dos quartéis, pedir para eles fazerem ligação de gato pra gente, do quartel,
distribuição de água, etc e tal, da marcha da maconha. Eu quero ver se os militares vão deixar a gente fazer lá, já que não tem nada demais, né? Ou dos movimentos em relação à luta sobre o aborto, por exemplo, sobre a independência dos corpos das mulheres. Será que o Exército vai achar bom que a gente faça esse tipo de movimentação lá? Ou outra coisa ainda, Pedro Falcão, que me ocorreu. Vamos fazer piquetes na frente dos quartéis generais pelo fim das Forças Armadas. O que você acha? Será que eles vão achar bom? Não estamos cometendo crime nenhum. Aliás, não há crime em pedir o fim das Forças Armadas. Esse é um grande detalhe. Há crime você pedir a abolição do Estado Democrático de Direito. Há crime tentar jogar as Forças Armadas contra os demais poderes constituídos. Sim, há crime você pregar que o Exército vá às ruas para impedir um presidente eleito de tomar posse. Isso tudo é crime. Pedir o fim das Forças Armadas não é crime no Brasil. Será que nós podemos ir na frente do Exército fazer esses piquetes? Será que vai ficar tudo de boa? Eles vão ajudar a gente com banheiro químico? Eles vão proteger se a gente estiver lá, se a polícia tentar desmantelar o acampamento? Teremos proteção do Exército? Será que teremos? Podemos puxar um fiozinho de luz para fazer gato no acampamento? O acampamento que pede o fim das Forças Armadas? Ah, um bom teste democrático para os nossos militares, não é mesmo? Em outros 1.100 processos, o STF autorizou a PGR a propor acordos de não persecução penal. Decisão vale para acusados que estavam acampados na frente do quartel-general do Exército em Brasília. Quem participou da depredação dos prédios públicos não terá esse benefício. Ou seja, para a vasta maioria dos acampados, a PGR vai poder produzir acordos, né? Então, olha, a gente faz um acordo aqui, o Estado não vai processá-lo, senhor, senhora, tá bom? Mas isso é exceção às pessoas que não foram diretamente lá e não estão identificadas como pessoas que participaram de fato do quebra-quebra. E aí a pessoa vai lá pagar uma cesta básica, vai pintar um meio-fio, vai capinar um cemitério, sei lá o que a pessoa vai fazer, né? Vai poder fazer isso, ajudar uma entidade de caridade, vai poder trabalhar em presídios, por exemplo, na cozinha de um presídio, aquela coisa toda. Eu não sei se acordos de não persecução penal permitem que as pessoas trabalhem em presídios. Estou até achando que não, então para não falar bobagem, vamos tirar essa. Agora, capinar cemitério pode, pintar meio-fio pode, pagar cesta básica pode, né? E vários outros serviços. Então pode rolar um acordo e até multa também, né? Pode rolar um acordo e as pessoas não serão processadas. Bom, aqui no UOL as penas de todos eles, né? Então quem tiver curiosidade, são penas que variam de quanto até quanto? Aqui as penas, né? 17 anos de prisão para alguns. O Zanin decidiu reduzir as penas, né, no seu voto, de 17 para 15. Outros condenados para 14 anos e o Zanin também divergiu nas penas e decidiu reduzi-las para 11. Pelo voto de Moraes, um outro cidadão deve ser condenado a 12 anos e o Zanin, nesse caso, votou por 10. Então o Zanin acompanhou o relator, mas em todos os casos pediu para diminuir as penas. Por conta da divergência de Cristiano Zanin, é preciso o voto de mais um ministro para formar maioria sobre o tamanho da pena de cada réu. Bom, ontem rolou o debate na Argentina, né? Já estamos aí nos encaminhando já este mês para a votação do primeiro turno na Argentina, para a gente não confundir, aquela votação que teve no mês retrasado não foi o primeiro turno, foi o que os argentinos chamam de passo. O passo é para você definir quem será o candidato das coalizões para a eleição. A diferença do Brasil e de outros países do mundo é que o passo é obrigatório. Então não são só os filiados às legendas que vão lá tentar definir quem serão os candidatos. Todos os cidadãos argentinos são obrigados a votar, um voto obrigatório. Então o passo é quase como se fosse um primeiro turno, né? Mas de fato agora o primeiro turno acontecerá agora em outubro, depois eventualmente um segundo turno, ballotage, que chama, né? Em italiano como é que é, Pedro Falcão? Ballottaggio. Ballottaggio, né? Agora sim. E em francês, como é que é? Não sabe? Eu também não. Tudo bem. Pega uma boina. Hã? Pega uma boina. Pega uma boinazinha e faz biquinho e tá tudo certo, né? Mas eu também não sei como é que é em francês. Mas em italiano é ballottaggio. E aí teve debate ontem. Eu fiz o serviço de ficar vendo debate. Não vi tudo, porque foi até muito tarde, eu preciso acordar cedo, né? Mas vi um pedaço lá, tá bom? Bom, é aquele festival de horrores, basicamente, né? E ontem o Milei, para confirmar um pouco mais, para quem diz, não, o Milei não é fascista. Não, tem muita gente que fala, né? Tem gente que se apega muito à técnica, né? Tem pessoas que se apegam muito à técnica, assim, né? Então, assim, não, veja bem, tecnicamente o Milei, ele não é desse grupo, né, de pós-fascistas que estão pelo mundo aí, né?
tipo Bolsonaro, tipo Trump, tipo Matteo Salvini, tipo a Meloni na Itália, Le Pen, né? Tá todo mundo por aí, né? Erdogan, sei lá o quê, tá toda essa galera por aí. Viktor Orbán, enfim. Não, ele é libertário, tem gente que fala isso, né? Bonita palavra, né? Libertário. Aí o Milei todo dia ele dá prova de que, na verdade, ele é a mesma coisa que essa gente toda aí, tá? Então eu acho que a gente tem que também dar uma reavaliada aí, viu, pessoal das redes sociais? Tem que dar uma recategorizada na parada aí, porque tá difícil explicar para as pessoas. Se você coloca essas pessoas todas no mesmo balaio, com as suas diferenças, claro, nenhum ser humano é igual ao outro. Uma pessoinha lá vai falar uma coisa que a outra pessoinha não concorda, tudo bem. Mas essa gente vem toda de um mesmo movimento, inclusive é um movimento global, as pautas são as mesmas. Bolsonaro não falava Deus, pátria e família? Muito bem. A Meloni na Itália foi eleita com que frase de efeito na campanha? Uma chance para adivinhar no chat. Deus, pátria e família. Então, essas pessoas estão concatenadas, estão conversando, há um planejamento global em relação à extrema-direita, sim ou não? Já ficou bastante óbvio que há, né? Essas pessoas não estão desconectadas, cada uma na sua, fazendo sua política doméstica. Há uma concatenação. O Milei é parte disso. Inclusive, os próprios sistemas comunicacionais que fazem rodar a campanha do Milei são muito similares ao que aconteceu com o Bolsonaro. Muito similares. De rodagem de rede social, o discurso anti-establishment e blá blá blá. E agora o Milei sai da casinha mais uma vez. Por enquanto, esse discurso aqui que eu vou ler agora estava preso na sua vice, né? A vice do Milei, ela é uma pessoa ligada aos movimentos militares da ditadura militar da Argentina, a última que teve antes da democratização. A Argentina teve algumas ondas de ditaduras militares, né? E ela fundou uma entidade que contesta o número de mortos e desaparecidos na Argentina e que inclusive fica defendendo, veja só que curioso, mas não é a mesma coisa, viu? Tá bom? Não é a mesma coisa. O Milei não é dessa galera pós-fascista aí, né? Como dizem alguns. Mas por acaso a vice do Milei defende a mesma coisa que o Bolsonaro defendia. Temos que investigar os crimes que mataram militares também. Os comunistas que mataram os militares durante a ditadura. Mesmíssima coisa. Ela tem uma ONG que faz essa defesa, inclusive, a vice do Milei. Agora, o Milei ontem no discurso, né, no debate, abraçou essa pauta, que não era uma pauta muito claramente abraçada por ele, apesar de ser ali subcutânea, digamos, né? Milei diz em debate que não houve 30 mil desaparecidos na ditadura argentina, né? O primeiro debate entre os candidatos no domingo já completava quase uma hora, então os mornos, quando o ultraliberal, tá aí, ó, ultraliberal. O que é um ultraliberal, Pedro Falcão? Ultraliberal não parece uma coisa legal? Você é liberal, eu sou ultraliberal. Você pode fazer o que você quiser, Pedro Falcão, né? Não tem uma vez a palavra extrema-direita aqui, não tem uma vez pós-fascismo, não tem nada, né? Me parece 2018, quando, aliás, a própria Folha proibiu que os seus jornalistas chamassem o Bolsonaro de extrema-direita. Eu não estou nem falando de fascista, extrema-direita. A Folha baixou lá uma determinação, na redação não podia chamar o Bolsonaro de extrema-direita. Não podia, eu não lembro do que chamava o Bolsonaro, de fofo, eu acho, né? Não sei. Pegou o microfone e disse que o número de desaparecidos na ditadura militar argentina foi menor do que o estimado por organizações de direitos humanos. Não foram 30 mil, diz o Milei, foram 8.753, fala o número exato, inclusive. E aí você pensa, de onde vêm esses números? Justamente da ONG fundada pela vice do Milei, né? Ela tem essa ONG que ela vai lá e chuta esses números, defende os militares e fala a mesma coisa que o Bolsonaro falava no Brasil, que não teve, na verdade, uma ditadura militar, né? Teve ali uma tentativa de evitar o comunismo e houve ali, então, um confronto entre os comunistas e os patriotas. Esse é o discurso na Argentina, é o mesmo do Bolsonaro. Mas o Milei é ultraliberal, não é de extrema-direita, né? Dizem, né? Disse o candidato que lidera a maioria das pesquisas. O número oficial que até hoje é compilado pelo Registro Unificado de Vítimas do Terrorismo de Estado é 8.631 mortos desaparecidos no período de 76 a 83. Mas o próprio relatório reconhece que a cifra é subestimada. Esses 30 mil são cifras de organizações de direitos humanos, como, por exemplo, as Mães da Praça de Maio. Para quem já foi para Buenos Aires, a sede da Mãe das Praças de Maio fica próxima do Congresso, ali tem um cartaz enorme, né? Que diz, inclusive, o seguinte: os 30 mil são vocês, né? Como quem diz, os 30 mil são pessoas da sociedade civil
assassinadas por um grupo de cretinos e assassinos e criminosos militares. Com os cabelos mais penteados que o habitual, notei isso, aliás, o Milei não estava com o cabelo dele que chama muita atenção, né? Milei afirmou que é uma visão torta da história, chamou grupos guerrilheiros de terroristas, oi Bolsonaro, declarou que durante os anos 70 houve uma guerra, oi Bolsonaro, e nessa guerra as forças do Estado cometeram alguns excessos. Bom, isso o Bolsonaro não consegue chegar, né? E criticou aqueles que usaram a ideologia dos direitos humanos para ganhar dinheiro e realizar negócios obscuros, obviamente, sem nenhuma prova, e não indicou ninguém em relação a isso. Parece o Bolsonaro? Parece, né? Mas não é de extrema direita, né? Não pode chamar. É ultraliberal, é uma coisa mais fofa, né? Tá bom? Muito bem, então. Vamos lá. Americanas fecha uma loja a cada 2 dias e meio e é alvo de 16 ações de despejo. As Americanas, rede varejista com dívidas declaradas de 42,5 bilhões de reais, fechou 95 lojas entre 19 de janeiro, quando teve início a sua recuperação judicial, e 17 de setembro. Em 8 meses, a empresa encerrou as operações de uma loja a cada 2 dias e meio em média. Atualmente, a varejista soma 1.785 pontos de venda. Em janeiro, eram 1.880. Lembrando que a Americanas tem empréstimo de bancos públicos, inclusive, né? Ai, mas isso a gente não tem nada a ver com isso, empresa privada. Empresa privada é uma ova, tá bom? Empresa privada é uma ova. As Americanas têm dinheiro público rodando ali, dinheiro público, empréstimo direto, Banco do Brasil e Caixa Econômica no mínimo. BNDES também. Para além do fato de que, ao mentir sobre o seu balanço, capta dinheiro na Bolsa de Valores e capta, inclusive, de fundos de pensão de funcionários públicos. Inclusive, tá bom? Então, ó, quem acredita em terraplanismo econômico é o pessoal do Paulo Guedes, tá, gente? Onde existe numa economia o PIB público e o PIB privado. Lembram dessa, do Paulo Guedes? Quando o PIB brasileiro estava afundando, ele inventou um negócio chamado PIB privado. Não, mas o PIB privado tá indo bem, né? Eu não sei vocês, mas eu nunca vi uma nota de R$10 escrito assim, R$10 privado e R$10 público. Você já viu essas notas, Pedro Falcão? Eu nunca vi por aí. Quem encontrar, por favor, manda pra gente, tá? Manda pra gente R$10 privado e manda também o R$10 público, porque pelo jeito a gente tem 2 economias flutuando no país, né? Então, as Americanas é um problema, sim, de todo mundo. Um problema de polícia, inclusive, né? Os dados constam no relatório do acompanhamento mensal junto à CVM. De acordo com o documento, Americanas tem atualmente 16 ações de despejo em andamento por falta de pagamento, possivelmente de aluguel. Não diz aqui na matéria, né? Então, o que temos aí é uma grande pizza, né? Lembrando que a CPI das Americanas terminou em absolutamente nada. Aqui embaixo tá, a CPI terminou sem apontar culpados. Porque o relator, deputado Carlos Chiodini, segundo ele, aspas do relatório, não identificou os responsáveis pela o que ele chama de inconsistências, né? Olha só a linguagem burocrática sendo usada para mentir para as pessoas. Que legal isso aqui, né? O relator não encontrou, Carlos Chiodini, vamos aqui lembrar o nome, PMDB de Santa Catarina, não identificou inconsistências contábeis, né? E se limitou a fazer sugestões de melhorias legislativas. Olha que bonito isso, né? Segundo Chiodini, não foi possível definir de forma precisa a autoria dos fatos identificados, nem imputar a respectiva responsabilidade criminal, civil ou administrativa a instituições ou pessoas determinadas. Vocês sabem por que não foi possível fazer isso? Alguém sabe? Quem acompanha o programa sabe. Sabem por que o deputado Carlos Chiodini, que aliás participou de um programa de lideranças políticas da Fundação Lehman, né, Carlos Chiodini? O senhor deveria ter se declarado impedido de ser o relator dessa CPI. Mas sabemos que os senhores fizeram essa CPI justamente por isso. Sabe por que o Carlos Chiodini não encontrou de forma precisa os autores desse rombo? Porque não investigou. Simples. Não intimaram os bilionários controladores para ir para a CPI, sequer os convidaram, não pediram nenhuma quebra de sigilo dos controladores, ex-controladores atuais, acionistas de referência, é um nome bonito, né? No linguajar normal a gente chamaria de dono, tá, gente? Dono. Os caras eram dono lá, né? No mercado financeiro tem um outro nome para a gente não entender direito o que está acontecendo.
Não pediram quebra de sigilo telefônico, não pediram quebra de sigilo telemático, não pediram quebra de sigilo fiscal, não pediram quebra de sigilo bancário. Então, deputado Carlos Chiodini, tem uma questão matemática aqui. Se o senhor não investiga, o senhor não chega aos fatos determinados. Né, Pedro Falcão? Aqueles emojizinhos dos macaquinhos. Uma É. mãozinha no olho, Uma aqui, na ouvido orelha e outra aqui. Essa CPI foi exatamente isso. E o que é que essa CPI dá ao senhor Carlos Lemann, ao senhor Beto Sicupira e ao senhor Marcel Herman Telles? Dá a eles uma brilhante narrativa, né, o senhor Carlos Chiodini? Que serviço incrível o senhor prestou para eles, né? Qual é a narrativa? Veja bem, nós fomos inclusive investigados por uma CPI e nada encontraram. Que coisa linda, né? Lembrando que o Tarcísio Mota e a Fernanda Melchiona, do PSOL, fizeram um relatório em separado para, sim, indiciar essas pessoas. Infelizmente, esse voto separado, esse relatório, né, em separado, não vai a lugar nenhum, mas fizeram como forma de protesto e registro histórico também, porque no futuro nós veremos que isso aqui foi o equivalente a mais ou menos 8 vezes o que a Lava Jato diz ter recuperado para a Petrobras, e para a Petrobras entre mil aspas, porque esse dinheiro foi para vários outros lugares e talvez logo saberemos, tá bom? Vou deixar o spoiler aqui, atenção. 8 vezes os 6 bilhões que se fala sobre a Petrobras. Houve uma CPI e o relator tem a cara de pau de dizer pra gente que não identificou nada. É claro que o senhor não identificou, né, senhor relator? O senhor não investigou. Aí fica fácil, né? Que CPIzinha, ó. Delícia de fazer, né, o Carlos Chiodini? Parabéns, viu? Como diz na academia, né, o Pedro Falcão? Tá pago, né? Tá pago. Não é só o ar-condicionado, motoristas de aplicativo cobram por água e até rádio ligado no carro. Ó, tem rolado uma onda aí de gente postando coisa que os motoristas do Uber estão cobrando por água, estão cobrando para ligar o ar-condicionado, etc e tal. Gente, vocês estão a par de quanto o Uber está pagando para os motoristas? Eu vou pedir encarecidamente. Se vocês quiserem fazer algum tipo de protesto em relação a isso, façam contra a Uber. Contra a Uber. Não contra o motorista. Para quem não sabe, os motoristas estão ganhando cada vez menos. Os motoristas de Uber e de aplicativos no geral estão sendo esmagados pela Uber e por outras empresas. O que era o óbvio que iria acontecer. Essas empresas dominaram o mercado, destruíram o mercado que existia previamente, cercaram todos os trabalhadores no seu cercadinho e agora fazem o que bem entendem com esses trabalhadores. Então, coitado do fulano que está lá dirigindo o Uber que não liga o ar-condicionado do carro. Se ele liga, ele não come. Está chegando nesse nível. Vocês duvidam? Então, olha isso aqui, ó. Reportagem lá em Belo Horizonte, publicada dia 22 de setembro. Portanto, a reportagem atualíssima, tá? Para a gente não falar que está lidando aqui com cifras desatualizadas. Motoristas de Uber trabalham mais de 50 horas semanais para ganhar R$ 2.500 por mês. 50 horas semanais para ganhar R$ 2.500 por mês. Aliás, atenção, motora de Uber também aí, ó. Que é contra a CLT, que é contra não sei o quê. Tá bom para você isso? É esse o tipo de relação trabalhista que você quiser? Isso aqui é o que sobra no mês, R$ 2.500, se não estourar um pneu, se não bater o carro, se não tiver que trocar uma peça do carro, etc, etc, etc. Sem ganhar gasolina. Não, isso aqui é o limpão, digamos assim, ó, aqui, ó. Olha aqui, ó. Uma pesquisa do instituto chamado Continente, um grupo de estudos de pesquisas geográficas da Universidade Federal de Minas Gerais, tá bom? Parceria com o DIEESE mostra que na região metropolitana de Belo Horizonte, um motorista de Uber recebe em média um valor bruto por mês de R$ 6.500. Bruto. Mas o que é que sobra? R$ 2.500, porque o resto vai com o quê? Gasolina, pneu, internet que os caras botam no carro, e etc, etc. Geralmente eles estão pagando o carro ainda. Tá pagando o carro, tá pagando o seguro do carro, e aí aquela coisa, se bater o carro, se ferrou. Além de ficar sem trabalhar, vai ter que pagar o carro. Não tem nenhuma garantia disso. Estragou o carro, se ferrou. Pegou um alagamento, se ferrou, né? Então assim, gente, por favor, foco nas coisas. Foco. Eu vejo gente boa postando essas coisas. Olha que absurdo o cara quer cobrar R$2 para ligar o ar-condicionado. Véi, tá feio o negócio pros caras, entendeu?
A Uber tem 5 milhões de motoristas no mundo todo e roda todo esse negócio com 20 mil funcionários. Isso é nada. Essas são as maiores empresas da história do capitalismo. São maiores em termos de lucratividade, de tudo que vocês possam imaginar, de poder de lobby nos congressos do mundo todo, do que a indústria automobilística, a indústria de petróleo jamais sonharam em ser. Tá bom? No fim, claro, tá tudo interligado esse capitalismo hoje em dia, né? A indústria de petróleo e Uber, né? Carro, gasolina, óbvio, tudo bem, tudo certo. Tá bom? Não vamos deixar a coisa mais complexa do que precisa aqui. Nessa hora, 7h30 da manhã. Agora, maneira aí, pessoal, por favor, tá? E aí tem uma matéria importante que eu estava lendo para contextualizar, né? O CEO da Uber ficou chocado com o preço da corrida de 4 km de um aplicativo. Um jornalista foi entrevistá-lo e falou, olha, fulano, eu vim até aqui entrevistá-lo e a sua corrida custou $51. Fiz 4 km, custou $51. E o CEO ficou chocado com o preço. E aí tem um dado interessante na matéria. Tudo está mais caro, né? Diz ele aqui, não sei o quê, biriri, bororó. Diz que os ganhos semanais dos motoristas aumentaram 40% a 50% nos últimos 4 anos. Isso aqui é o dado oficial da empresa, tá bom? Vamos tomar que seja verdade. Se aumentou 40% a 50% os custos dos motoristas, o ganho do motorista, né? Nos últimos 4 anos, pega a inflação, de quanto foi a inflação. No Brasil foi quanto, por exemplo, no ano passado, ano retrasado? 10%, 12%. Pega a inflação dos últimos 4 anos, pega o ganho que aumentou da galera dos últimos 4 anos e você vai fazer a conta que um motora de Uber hoje está ganhando muito menos do que 4 anos atrás. Esse é o cálculo que se faz. Em contrapartida, a própria revista que fez a matéria com o CEO da Uber mostra que as corridas da Uber aumentaram 92%. Então, assim, os caras duplicaram o preço, tá? A Uber duplicou o preço do custo das corridas no mundo, em média, repassou só a metade para os motoristas e o dinheiro dos motoras foi comido pela inflação. Tá bom? Então, para de reclamar se o motora do Uber não quiser ligar o ar-condicionado. Faz parte. Se você não quiser, vai a pé, tá bom? É assim que é. É assim que a gente está vivendo hoje. Ou a gente cola com essa galera para fazer a luta justa, ou você para de encher o saco dessas pessoas. Porque as pessoas estão ali trabalhando 50 horas por semana. 50. No final do ano, quando o cara tiver que parar, ou o motorista ou a motorista, para tirar 10 dias de férias em dezembro, vai ter que trabalhar 60 antes. Porque não tem férias remuneradas. Então vai ter que fazer um caixa, inclusive, para conseguir tirar férias. Tá bom? Olha, matéria importante lá do jornal Correio da Bahia. Setembro letal, confrontos da polícia em Salvador e na Grande Salvador, na região metropolitana, mataram 3 vezes mais do que o do Rio de Janeiro e Recife. São os dados obtidos. Atualmente Salvador está mergulhada numa onda de violência com tiroteios quase diários. Essa situação pode ser representada por um levantamento feito a pedido do Correio para o Instituto Fogo Cruzado, que aponta a capital e a região metropolitana da Bahia como a mais letal em operações policiais entre as regiões em que o órgão pesquisa atua na coleta de dados. Ou seja, segundo o IFC, no mês de setembro, Salvador e região metropolitana de Salvador tiveram 3 vezes mais mortes do que Rio de Janeiro e Recife em suas regiões metropolitanas juntas. Lembrando que isso aqui é um pouco impreciso pelo fato de que o Instituto não faz monitoramento em outras capitais. Mas há um contexto, nós sabemos que em outras capitais a coisa não está pior do que em Salvador, né? Não está pior. Salvador, de fato, vive um momento de morticínio muito gerado pela polícia, que faz, em parte, uma operação vingança pelo assassinato de policiais. Sim, é a mesma história de sempre. Nós falamos aqui o que aconteceu no Guarujá. No Guarujá foi uma coisa mais simples de explicar, e eu já vou mostrar por quê. Tem uma matéria do jornal o Globo especial, publicada pelo Rafael Soares, o maior repórter de política do Brasil, disparado, tá bom? A gente pode não gostar do jornal o Globo, e não gostamos muitas vezes, fazemos muitas críticas, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Repórter e jornalismo a gente separa e coloca aqui do jeito certo, tá bom? Então hoje Salvador vive, diferentemente de São Paulo, assim, mataram um policial, a polícia foi para cima para fazer uma operação vingança, ponto. Salvador tem esse componente também,
A polícia também está fazendo vingança em Salvador. Salvador, aliás, comandada pelo PT, para a gente não esquecer, tá bom? Mas há uma situação de briga intensa de facções, que é muito, muito, muito mais complexa. Vai se resolver da maneira como o PT está tentando resolver na Bahia? Não vai. Não vai. Para início de conversa, não vai. E não vai se resolver amanhã também. Não vai se resolver amanhã de nenhum outro jeito. Né? Não há dicotomia que muita gente fala, então querem combater o crime com flores. Olha, isso é frase de quem não está afim do debate. Tá bom? Quem solta esse tipo de frase aí nessa discussão não está afim do debate. Está afim de ir lá e sentar o pau mesmo. É só isso. Né? Porque ninguém pode levantar e falar, pera aí, gente, vocês acham que vai resolver esse negócio? Vocês acham que estão vendo esse programa que vai resolver a Polícia Federal carregar 3 blindados num navio da Marinha, como fez 2 semanas atrás, e levar para Salvador? Vocês acham que os blindados da Polícia Federal vão resolver o problema da criminalidade em Salvador? Sinceramente. Vocês acham que há uma cota de, entre aspas, bandidos que a polícia vai matar e vai acabar com tudo? Ou a nossa audiência aqui é muito mais qualificada do que a média, como é, e entende que isso não vai resolver absolutamente nada? E que a polícia é parte do problema também, inclusive concorrendo com a criminalidade em alguns casos. Haja vista a eclosão das milícias no Rio de Janeiro, por exemplo. As milícias são fundadas e tocadas por quem? Pela Madre Teresa de Calcutá ou por policiais? Então a polícia é parte do problema também. A polícia não é uma solução pura, não, nós temos que botar mais polícia, vendo a polícia como se fosse um remédio, uma vacina. A polícia muitas vezes é a doença também, está brigando por áreas com o crime. O levantamento realizado, portanto, no mês passado, né, entre 1 e 28 do mês passado, de acordo com os dados, foram 68 mortes e 13 feridos em 71 tiroteios durante operações policiais na capital baiana e na região metropolitana de Salvador, que conta hoje com 3,4 milhões de habitantes. Já no Rio de Janeiro foram 13 óbitos, com 12 milhões de habitantes. Então vamos de novo. Salvador e região metropolitana, 68 mortes, 3,4 milhões de habitantes. Rio de Janeiro e região metropolitana, quanto temos? 13 óbitos, né? Recife, região metropolitana, 3,4 milhões de habitantes, 6 mortes, tá? Então os indicadores são bastante evidentes de que há um problema imenso na Bahia, e vou repetir de novo, porque ninguém está descobrindo isso às 7h42 da manhã de uma segunda-feira. Não será resolvido com polícia. Não será resolvido com polícia. Pela milésima vez. Ah, então tem que tirar a polícia da rua. Isso é a resposta de quem não está querendo fazer o debate. Ah, então tem que combater o crime com flores. Isso é a resposta de quem não quer fazer o debate. Isso é a resposta de quem quer interditar a discussão. É uma solução complexa, de longo prazo, mas ela não passa por entupir a polícia de arma e colocar a polícia para matar gente. Isso é assim no Rio de Janeiro, isso é assim lá com o Cláudio Castro, que anda esquecido, né? Anda esquecido o Cláudio Castro. A polícia lá do Cláudio Castro também tá matando pra caramba esse ano também. Só que no Rio de Janeiro virou paisagem já, né? Isso é assim em São Paulo, e isso é assim na Bahia, e isso é assim em qualquer outro lugar onde se pensa na solução imediata e fácil de mandar a polícia para determinados lugares para matar gente. Não será resolvido. E quem fala que é isso ou tirar a polícia, é isso ou combater fuzil com flores, é isso ou não sei o quê, não está querendo fazer o debate. Ponto. Obviamente os bandidos também estão debochando dos policiais mortos, né? Olha aqui a notícia. Após morte de PMs no IAPI, tráfico comemora com rajada de fogos na cabula, né? Então há uma situação bastante complexa ali. Ninguém está desmerecendo a morte de policiais, não tem absolutamente nada a ver com isso. Aliás, quem defende os policiais, e principalmente a saúde mental dos policiais, é a imprensa de esquerda. Já mostrei isso várias vezes aqui, né? Procurem na imprensa de direita, que vocês conhecem, né? Nesses sites de direita que surgiram nos últimos anos, uma matéria defendendo policiais de modo sistêmico.
defendendo policiais, principalmente os praças, cabos, soldados, né? Defendendo que sejam melhores remunerados, que tenham menos carga horária, que tenham acompanhamento psicológico, que possam ser afastados por problemas psicológicos e psiquiátricos. Procurem. Agora, procurem no site de esquerda, para ver quantas matérias vocês vão ver. Assim, dezenas. Procurem na agência pública, na agência Ponte, no Intercept, para vocês verem quantas matérias há lá defendendo policiais. Mas defendendo policiais enquanto categoria de trabalhadores, não enquanto assassinos. Porque a extrema-direita adora defender policial, entre aspas, né? Defender policial como? Como um assassino que vai lá fazer o trabalho sujo para que a elite não precise botar a mão no sangue. É desse jeito que a extrema-direita defende policial. Então você policial, eu tenho muitos amigos policiais, aliás. Fiz muitos amigos policiais nos últimos anos. Você policial, não caia nessa não, tá? A extrema-direita não está defendendo você. A extrema-direita quer você apenas como bucha de canhão. Como assassino pago pelo Estado. Para que ela não precise manchar a mão de sangue. Tá bom? Não cai nessa não. Aqui reportagem muito completa, importantíssima, publicada no jornal o Globo, assinada pelo Rafael Soares, como já falei, o maior repórter policial do Brasil há muito tempo, né? Violência na Bahia, guerra do crime que aterroriza a população, cresce no rastro de rixas entre 10 facções, né? E aí tem a reportagem completíssima do Rafael, que foi lá em loco investigar, investigou inquéritos da polícia, leu processos, fez o trabalho de repórter de fato, né? E aí mostra a guerra entre várias facções que acontecem na Bahia, facções que foram criadas na Bahia e também facções que foram exportadas, né? Como as tradicionais facções que aqui o número de mortes violentas, né? Na Bahia, que é impressionante de fato, né? Letalidade policial também, né? Em aumento, né? E aí mostrando que as facções PCC e Comando Vermelho foram para lá, como só ia acontecer em vários estados, mas também há facções locais que foram criadas onde? Dentro de presídios. Por quê? Porque o Brasil prende muito, né? Ao contrário do senso comum, o Brasil prende muito, quase 1 milhão de presos, um dos países onde tem mais gente na cadeia no mundo. Quem é que o Brasil prende em geral? Jovens, negros, periféricos, pobres, sem estudo, né? É o perfil do preso no Brasil hoje. Por motivo de quê? Qual o motivo? Drogas, entre aspas, 1000 aspas, né? O Comando Vermelho, o PCC e as facções da Bahia, que estão em guerra agora, entre elas inclusive, comemoram a cada preso que é jogado dentro das cadeias. Vocês sabem disso, né? Chega lá um garotão de 21 anos, sem estudo, sem grana, sem advogado, muitas vezes, não sabe nada do sistema penal, não sabe nada de lei, não sabe nem quando vai sair de lá. Quem é que abraça o cara? A facção. E aí esse cara, quando sair, tá lá ele matando o policial. Vocês entendem como o sistema está montado? Aí tá a extrema-direita defendendo a polícia. Tá defendendo a polícia como? A extrema-direita defende a polícia como exatamente? Pedindo para que o Estado prenda mais gente? Essas mesmas pessoas que depois vão sair e vão matar policiais, abre o olho, policial, que está assistindo a gente aqui, tá bom? Vocês estão sendo enganados. Faz bastante tempo, inclusive, né? Então, leiam, por favor, essa matéria do Rafael Soares. Ela faz toda a ligação entre a fronteira do Brasil com o Paraguai, né? Todo o esquema do tráfico de drogas global, tá tudo ali concentrado. É um grande estudo de caso para a gente entender que essa questão é uma questão de solução difícil, ela não será resolvida com aumento do número de presos indiscriminado, como a gente fez nos últimos anos no Brasil, e ela não será resolvida entupindo a rua de policial. Não passa por isso. Muito disso é parte da solução. É claro que você não vai tirar a polícia de Salvador. Quem fala isso, de novo, não está querendo fazer o debate, tá bom? Não está querendo fazer o debate. Agora, é muito mais complexo. A matéria traz, inclusive, algumas saídas aqui, né? Tem foto, tem descrição de cenas, tem tudo. Super completa. Tá lá na capa do Globo, violência na Bahia, guerra do crime que aterroriza a população, cresce no rastro de rixas entre 10 facções. Gente, olha que bonito aqui, uma escavadeira da Codevasf, né?
que custou 739 mil, virou um outdoor com um publi do Arthur Lira na cidade do primo dele. Olha que legal isso aqui, ó. O rosto do Arthur Lira estampa uma escavadeira hidráulica adquirida com o dinheiro da Codevasf, lá na cidade de Teutônio Vilela. A máquina custou quase 800 mil reais, deveria ser usada em obras e construções, mas foi reduzida a um aparato de propaganda do Lira na cidade. Ou seja, a máquina está lá parada, em vez de trabalhar, está lá parada, né? E tem uma fotinho do Lira, olha que beleza. Olha que legal aqui, ó. Tá lá na frente da Prefa, né? Onde o primo do Lira é prefeito, tá aqui, ó. A máquina, em vez de... Ó, tá com as pazinhas limpas, ó, Pedro Falcão, nem sujou de barro ainda ali aqui, ó. Tá lá fazendo propaganda pro Lira, né? O prefeito falou, claro, óbvio, não tem problema nenhum, né? A gente tá agradecendo o Arthur, né? O benfeitor Arthur, né? E aí, na esteira disso, quem não foi agraciado com o orçamento do senhor Arthur Lira, você sabe que hoje nós temos um governo Lula-Lira, né? É o governo que nós temos de fato no Brasil. O Lira fazendo o seu governo paralelo lá, né? Enquanto o Lula, que é o governo que nós brasileiros elegemos, fazendo o governo de fato. Mas o Lira tem muito poder, quem acompanha o programa aqui sabe, já expliquei isso, né? O Lira tem muito poder, tem muito orçamento, tem ministério, tem isso, tem agência reguladora, tem estatal, tem presidência, tem vice-presidência, tem isso, aquilo, e maneja um orçamento que é um orçamento paralelo ao orçamento do governo. Então, de fato, é uma espécie de governo paralelo. Esquecido por emendas, gastam dinheiro com comida e água e fazem peregrinação. Como a Folha mostrou, né, a peregrinação diária em busca de água, às vezes várias viagens por dia em jornadas que podem ultrapassar 10 quilômetros debaixo de um sol escaldante por trajetos íngremes. O sertão e o agreste do estado, isso aqui fica lá nas Alagoas, né, do Lira, né? Do estado compõe um ponto do semiárido que sofre o maior abandono de políticas efetivas que possibilitam a população conviver com a seca. Como a Folha mostrou, as emendas parlamentares e o loteamento de cargos federais que cuidam do tema criaram abismos no semiárido brasileiro, com regiões inteiras abandonadas pelas políticas. A análise de dado inédita mostra que quase a totalidade das cidades listadas em estudo da Embrapa Territorial como de maior prioridade para a instalação de cisternas não receberam nenhum reservatório no último ano. Estamos falando aqui do governo Bolsonaro para cá, né? Dos principais órgãos federais dedicados ao tema. A maioria desses municípios fica onde? Em Alagoas. De novo, qual o problema da gestão do orçamento como está sendo feita neste momento no Brasil? Esse orçamento que está nas mãos, que a gente fala Arthur Lira, mas não é só ele também, tá, gente? A gente também, para simplificar o discurso, mas assim, não é que se o Arthur Lira assumir, esses problemas vão acabar, tá? Não vamos ser ingênuos aqui também, tá bom? O Arthur Lira é um grande problema, mas se ele some, isso é um sistema montado. Se ele some, vai aparecer outro no lugar. Não vai melhorar, não, tá bom? Não vai melhorar. Do sistema, do jeito que está montando, o problema não é o Arthur Lira. Antes do Arthur Lira, nós já tivemos Eduardo Cunha, né? Tá bom, gente? Isso aí é um esquema que está montado. Qual o problema? Esse orçamento, ele vai sem análise técnica. Então, ele vai, por exemplo, lá para a prefeitura, para comprar a escavadeira para virar outdoor do Lira. Enquanto essa escavadeira de 800 mil reais está parada na frente da prefeitura fazendo propaganda política, isso aqui é uma palhaçada. Vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma palhaçada. Tem cidade onde as pessoas caminham usando um jegue por 10 quilômetros até um riacho para pegar água. Está aqui a foto da senhorinha Maria de Fátima dos Santos, 68 anos pegando água com o filho José dos Santos, 47 anos, em um riacho. Porque o dinheiro lá da escavadeira que virou billboard, né, do Lira, poderia ser usado na cidade onde ela mora para construir uma cisterna. Não foi por quê? Porque essa cidade possivelmente não dá voto. Deve ter pouquíssima gente que mora lá, o prefeito não é primo do Lira, né? Então as Alagoas hoje é um microcosmos da gestão do orçamento secreto. Dá para resolver isso aí? Olha, eu não tenho a menor ideia se dá para resolver, né? Agora, isso é uma herança do governo Bolsonaro. Esse é um dos grandes males que a gente tem hoje. O governo Bolsonaro, para não cair, para se manter em pé, criou esse sistema. E esse sistema está vigente hoje, um pouco menos escancarado, porque o STF bloqueou o orçamento secreto puro do jeito que era, mas é o que rege hoje a República. Com minoria no Congresso, sem uma base sólida no Congresso, fica muito difícil para o governo atual mexer nesse esquema. Eu gosto? Não gosto. Eu estou explicando para vocês como é.
tá bom? A minha opção seria qualquer outra, né? Já falei 1000 vezes aqui. Agora, é como as coisas estão. Tá bom, gente? Vamos lá, então. Deixa eu ver se eu consigo pular aqui. O que mais temos aqui? Porque já são 7h54, né, o Pedro Falcão? Deixa eu ver uma última coisa. Americana já foi. Ah, sim, o Lula deixou o hospital, né? O Lula fez uma cirurgia complicada no quadril, né? Lula recebe alta antecipada e deixa o hospital após cirurgia no quadril. Diz ele, vou correr uma maratona, né? Parece que já está bem, o presidente Lula já está no Palácio da Alvorada, né? Matéria do DCM. Exclusivo, Justiça sequestra dinheiro de Bolsonaro para pagar dívida com São Paulo. A Justiça de São Paulo determinou na última terça-feira a transferência de R$93 mil do ex-presidente Jair Bolsonaro para uma conta judicial. Este valor estava bloqueado desde junho em 2 contas bancárias do ex-presidente, no Bradesco e no Banco do Brasil. O dinheiro servirá para o pagamento de ação de execução que o Estado de São Paulo, por meio da Fazenda Pública, move contra o Bolsonaro para que pague multas que ele recebeu por não usar máscara durante a pandemia do coronavírus, né? No dia 21 de agosto de 2021, no município de Itapeva. Isso aqui, lembrando, o Tarcísio queria derrubar essas multas. O Tarcísio não queria derrubar essas multas, o Tarcísio queria derrubar todas as multas de pessoas que não usaram máscara. Por acaso, entre os multados estava o Bolsonaro. Agora a justiça passou a mão lá no dinheiro do Bolsonaro, né? E o que mais temos hoje aqui para encerrar o programa? Eleição de conselhos tutelares, balanço indica aumento de 10% da votação. Isso aqui foi uma votação muito importante. Não saíram os resultados ainda, né, do Brasil todo, mas muito possivelmente os conselhos tutelares foram aí tomados mais uma vez pela extrema-direita, principalmente ligada a determinadas igrejas evangélicas. Isso não é novidade. O conselho tutelar sendo dominado por igrejas evangélicas não é novidade, tá bom? E pela extrema-direita não é novidade. Por quê? Porque é ali que se faz a política do dia a dia, no conselho tutelar. E você mistura o conselheiro ou conselheira tutelar com a polícia, e aí você tem uma mistura explosiva ali no comecinho do contato da sociedade com o Estado. E aí acontecem coisas como, por exemplo, para a gente encerrar o programa, para a gente ficar ligado na próxima eleição de conselhos tutelares. Porque essa, de novo, aparentemente a esquerda não se interessou por ela. Aparece uma menina grávida no conselho tutelar, eventualmente uma criança, 11 anos, 12 anos, relata para a conselheira tutelar que foi vítima de um estupro e muitas vezes esses conselheiros e conselheiras tutelares que foram jogados ali pela extrema-direita e por determinadas denominações religiosas, levam essa criança a continuar a gravidez, por exemplo, quando ela teria direito ao aborto legal, tá bom? Isso é um dos exemplos do que acontece nos conselhos tutelares. A esquerda não está fazendo política de base, não é de hoje, né? Muito bem, gente. Ó, segunda-feira, 2 de outubro, 7h57 da manhã. Muito obrigado a todo mundo que esteve por aí. Estamos começando agora o ICL Notícias, primeira edição. Fiquem por aqui, é no mesmo link, tá bom? Não precisa se mexer nem nada. Quem chegou até aqui, por favor, assine o canal, deixa seu like. Se puder, compartilhe este programa também. Pega o link aí, compartilhe esse programa com outras pessoas. Nós estaremos de volta amanhã, ao vivo, às 7 horas da manhã. Muito obrigado e tchau. A liberdade de imprensa é que garante acesso a informações que não são contadas de uma forma natural, né, pelos seus atores. Ela faz parte da democracia, caminha lado a lado com quem quer progresso, com quem luta por direitos, porque a liberdade de expressão garante essa pluralidade de informação. Ela te dá acesso a conteúdos que provocam uma reflexão, né, na sociedade. A liberdade de expressão precisa ser garantida com todo o respeito e com toda a verdade possível.
Olá pessoal, meu nome é Deni, eu sou a professora do curso de Hatha Yoga e eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o nosso curso, todos os benefícios da prática. Então a gente tem benefícios tanto no corpo físico, se você tem alguma dor, alguma doença, venha que você vai se sentir bem. O processo de transformação vai assim lentamente, mas vai aliviando as suas dores. Ou se você está passando por alguma dificuldade, né, mental, um trabalho mais do emocional, como ansiedade ou depressão, a prática alivia os sintomas. Então acessem aqui e participem do curso.